Na vida nômade, deixamos rastros e marcas por onde passamos. Gostaríamos que o que ficasse na memória, que o que ficasse por onde passamos, fossem só as pegadas, as boas memórias e as grandes amizades. Mas não é bem assim. Estar em trânsito é deixar a impressão do nosso comportamento, mesmo que mínimo, em todos os lugares por onde passamos. Hoje vamos refletir sobre como escolhas conscientes, atitudes sustentáveis e uma filosofia minimalista são aliadas para o nosso estilo de vida nômade e para todos aqueles que querem uma vida mais responsável e consciente. Então, vem comigo! Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Minha família está na estrada há mais de 24 meses e por aqui eu compartilho experiências de uma família nômade, de uma vida consciente e, acima de tudo, com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Eu escolhi especialmente esse cenário porque hoje nós vamos falar de minimalismo. E para nós, esse assunto, além dele ser muito importante como um assunto de sustentabilidade, ele é também muito marcante em nossa vida, uma vez que nós adotamos essa filosofia de minimalismo, não só quando nós passamos a ser nômade, é claro que com muito mais afinco, mas bem antes disso. Então esse cenário super minimalista aqui é para fazer jus ao tema de hoje, do nosso episódio de hoje. Na minha experiência, o minimalismo entrou junto com quando eu comecei a ter escolhas mais conscientes em relação à minha vida. Quando eu passei a ter mais consciência em relação às escolhas da minha vida, eu passei a pensar na parte financeira, na parte sustentável, na parte relações familiares, enfim, parece que foi uma grande expansão de consciência. Eu comecei a adotar o minimalismo a partir do momento que a primeira consciência que eu tive foi de que eu tinha que lidar com o meu déficit de atenção. Olha como uma coisa se une à outra. Eu precisava parar de tomar medicamento para déficit de atenção, uma vez que eu me encontrava grávida e tinha um doutorado para fazer. Então eu precisava de concentração suficiente para escrever, porém não podia mais contar com os meus aliados medicamentosos. A partir de então, eu comecei a desenvolver estratégias conscientes sobre o meu comportamento. Aqui eu não estou dizendo sobre o déficit de atenção em si, mas eu estou dizendo sobre estratégias conscientes. E o que foram essas estratégias conscientes? É claro que eu percebi que para eu ter uma vida mais concentrada e para eu organizar melhor as minhas coisas, eu teria que ter um pouco de disciplina dentro da minha organização. Dentro da minha família, sem querer expor ninguém aqui, nós nunca prezamos muito para a organização. Sempre fomos livres, podíamos fazer o que queríamos no nosso quarto, quando era criança. E os meus pais e os pais do Daniel também, neste caso, mas os meus pais nunca pensaram em grandes desafios com a organização. Foi então que eu comecei a pensar que se eu começasse a organizar melhor as minhas coisas, talvez eu conseguisse minimamente me encontrar. Eu era daquelas pessoas que perdia tudo. Perdia a chave do carro, perdia a chave da porta, perdia a caneta que eu estava usando para fazer as anotações, perdia as anotações, enfim. Então o primeiro desafio que eu me vi, já que ia nascer o terceiro filho, e eu tinha que lidar com isso, era a organização. E eu comecei a perceber que para ter organização eu precisava ter pouca coisa. Então eu passei a ter pouca coisa e coisas úteis. Então tudo que eu ia comprar, eu de fato me perguntava onde eu ia guardar aquilo e o que eu faria com aquilo, se aquilo de fato seria útil para mim. Então foi pensando assim que eu adquiri o meu minimalismo. Isso bem antes desse nome ser falado aos 4 cantos do mundo e virar moda por aí. Bem antes disso, eu já comecei a essa ideia do minimalismo muito mais como um processo terapêutico do que uma filosofia de vida em si. Então, para nós, o minimalismo, ele entrou aí. O outro ponto que me levou ao minimalismo foi a questão financeira. Quando eu comecei a fazer a organização financeira, eu comecei a perceber que existiam coisas que eu não ia mais
desprender dinheiro para aquilo, que seriam o quê? Coisas para casa, então decoração, organizadores, enfim, uma série de coisas que também não entraria mais na minha casa. Então, por exemplo, para decoração eu iria ter pequenos objetos que eu gostasse muito e era aquilo que eu ia ter. Sempre gostei muito de decoração, então esse foi um grande passo para mim. A partir de então, nós percebemos que nós iríamos utilizar o nosso dinheiro e o nosso tempo com experiências e não mais com acúmulo de bens materiais. E assim foi. Então, o minimalismo entrou na nossa vida sem que nos dessemos conta de que aquilo era um estilo de vida. Ele foi entrando por outros caminhos. Isso já faz muitos anos. Minha filha tem 10 anos. Isso começou um pouco antes, então já faz alguns belos 11 anos. Então, quando nós fomos viver nômade, nós já estávamos acostumados a desapegar das coisas. E é sobre isso que nós vamos conversar por aqui hoje. Então, o minimalismo é um estilo de vida onde a gente parte da premissa de consumir só aquilo que é essencial, sem acúmulo de bens materiais. Então, a gente caminha pela necessidade e não pelo desejo. E isso vem através de escolhas conscientes. Então, mais uma vez, nós estamos falando de vida consciente. Essas escolhas conscientes, elas vão pelo caminho de acúmulo de experiências e não pelo acúmulo dos desejos. Isso e nem dos bens materiais. Isso significa que a gente passa a consumir só aquilo que é de fato essencial e não escolhas que estão por aí que a sociedade, o mundo atual nos empurra, que é para um consumismo desenfreado, insustentável e insatisfatório para o desenvolvimento humano. Então hoje o que nós vamos falar aqui, o que nós vamos trazer aqui, nós estamos trazendo aqui, é essa sustentabilidade e o minimalismo. Quando nós falamos de uma vida nômade, de uma vida consciente, eu acho que a gente passa muito por esses dois temas, que seria o minimalismo e que seria o minimalismo e que seria a sustentabilidade. Então, eu acho que quando nós estamos falando de vida consciente, é muito importante eu trazer aqui a nossa experiência enquanto viajantes por aí. Nem sempre a gente deixa a marca que gostaria de deixar. Como eu falei na apresentação, as nossas marcas que gostaríamos de deixar, é claro que seria das amizades, das boas impressões e das pegadas no chão. Mas nós deixamos também a marca e os rastros de todo o nosso comportamento. Então, da forma com que nós compramos e utilizamos e descartamos as coisas. Então, dessa forma, eu acho que quando nós estamos falando de pessoas viajando e como a gente preza para que mais pessoas possam ter esse estilo de vida, nós temos que nos dar conta de que o nosso turismo ele não pode ser um turismo predatório. Por mais que isso seja quase impossível, uma vez que quando você está entrando em qualquer que seja o ambiente, principalmente o ambiente preservado, você vai estar interferindo naquele ambiente. Mas o que nós estamos falando aqui, prioritariamente, é em relação à sustentabilidade. Uma das coisas que mais nos chamou a atenção durante a viagem, no descarte de lixo, é que nós percebemos que nem todas as cidades e nem todos os estados têm o desenvolvimento que São Paulo tem no que se refere à reciclagem do lixo. Então, para nós, por exemplo, hoje, em São Paulo, acredito eu que grande parte dos municípios já tem uma coleta da reciclagem. E aqui nós não estamos falando da qualidade dessa coleta e nem da qualidade do reuso desse material. Nós estamos falando aqui da coleta em si. Em São Paulo já é muito mais comum, muito mais divulgado isso. Então, por aqui, nós fazemos a coleta nesse sentido. Nós percebemos que em alguns municípios muito pequenos não tem ainda infraestrutura para fazer esse tipo de coleta, muito menos a lida com esse material de reciclagem. Então, nós fazemos o quê? Sempre nós procuramos perguntar como é feito o descarte de lixo, obviamente.
outro ponto que nós levamos muito em consideração, principalmente quando a gente sai viajando por aí, é que o consumo dos lugares tem que ser feito de forma consciente. Então, os produtores locais, por exemplo, trazem para nós um consumo mais consciente em N motivos. Quando nós vamos ao supermercado, nós evitamos a qualquer custo as benditas das sacolinhas e dos saquinhos. As embalagens, a gente procura fazer o descarte no lugar correto. Então, tudo isso é por quê? Porque nós consideramos que é muito mais justo a gente doar para aquele ambiente aquilo que aquele ambiente está doando para nós. Então, se nós estamos ali de passagem, é preferível que deixemos a melhor marca possível no quesito ambiente também. O outro ponto que também é bastante polêmico e que a gente vai tentando transformar no decorrer do processo é a questão do combustível. Nós, por exemplo, utilizamos carros e utilizamos bastante e entendemos o impacto ambiental que isso gera. É claro que quando a gente pode, nós podemos utilizar a bicicleta ou outros meios de transporte, assim o fazemos. No entanto, ainda existem muitos pontos que nós temos que ter mais consciência e irmos tentando modificar no decorrer da nossa jornada. Então, eu acho que o grande ponto aqui é sempre equilibrar. O equilíbrio de um comportamento balanceado ao outro é o que vai gerar as grandes mudanças no mundo no quesito sustentabilidade. Então, sem eu me aprofundar muito nesse tema da sustentabilidade e sem eu me aprofundar muito nesse tema do minimalismo, porque esses temas vão surgindo no decorrer das nossas conversas aqui, o que eu quero trazer é o quanto nós podemos perceber, porque uma vez que nós estamos por aí que eu digo é viajando por aí, nós temos a possibilidade de perceber muito mais do que as pessoas que ficam às vezes paradas em suas casas e têm contato só com aquela realidade onde ela faz o consumo e o descarte dela, às vezes até de forma consciente, mas é só uma realidade. Quando nós estamos viajando por aí, a gente vê a quantidade de lixo que existe nas cachoeiras, nas trilhas, nos mares. Então, às vezes você vai em um lugar bastante remoto e de repente tem ali um lixo reciclável, né? Então, isso acaba incomodando quando você tem muito contato com isso. É um assunto que é bastante polêmico, é um assunto que é bastante controverso, é um assunto que cabe muita discussão e que eu pretendo voltar aqui, de repente trazer algum tipo de pessoa que possa trazer mais informações esclarecedoras quanto a esse assunto. O que eu quis colocar aqui foi só uma pincelada do quanto nós temos que prestar atenção quando nós estamos viajando por aí, sendo nômade ou não, às vezes só um turista, que os nossos comportamentos eles vão deixando marcas aonde a gente passa. Então, aqui não é para a gente discutir muito os métodos da lida com os resíduos, mas sim a consciência que nós temos que ter quando nós estamos passando pelos lugares. Porque do mesmo jeito que a gente acha lindo e quer ver daquele jeito novamente, vem outras pessoas depois de nós. E que a nossa obrigação nesse meio do caminho é deixar as coisas minimamente em ordem. E neste momento eu estou falando sobre todos os pontos da nossa vida que de repente trouxeram para nós uma consciência maior sobre o quanto podemos ser predatórios nos lugares que passamos. Nós tentamos trazer essa consciência também para as crianças, conversando com elas, e elas mesmas veem, né, no decorrer da nossa viagem, sempre estão vendo lixo pelos lugares. Então, nós tentamos trazer consciência para elas também, principalmente no que se refere ao consumismo. Porque certa vez eu estava conversando com uma pessoa sobre sustentabilidade, sobre a questão do lixo, e essa pessoa que eu digo para clarear, né, foi num instituto que as crianças passaram,
E essa pessoa falava sobre sustentabilidade e meio ambiente. Ela pegava principalmente na coisa do lixo, né? E daí ela pegou e nós, assim, um instituto sempre muito tentando ter muita consciência, trazer consciência para as crianças no que se refere à sustentabilidade. E daí ela trouxe para nós o acúmulo de lixos recicláveis de uma semana, o que aquele instituto gerou, né? E era assim, assustadora a quantidade de lixo. Quando nós vimos aquela quantia de lixo, nós entendemos o que ela queria dizer, que no fundo não era o que nós faríamos com aquele lixo. É claro que aquele lixo ia ter que ser designado para o lugar certo. O que desse para utilizar por nós mesmos, utilizaríamos. O que fosse para ser descartado em lugares que possa ser reciclado, seriam, tudo bem. Mas o ponto crucial ali que ela tentava trazer era que a gente não pode consumir aquilo. Porque depois o que vai fazer é consequência, né? Depois o que vai fazer é remediar, não é prevenir. Então, eu achei muito interessante que ela trouxe este olhar preventivo em relação à sustentabilidade, né? Nós aqui, acaba que nós, enquanto seres humanos, eu vou dizer, a gente acaba utilizando o nosso ambiente e lidando com ele depois que a coisa já aconteceu. Então, a gente remedia. Então nós remediamos e nós não prevenimos. Então, o fato desta pessoa, essa pessoa chama Fabiola, o fato dessa pessoa ela ter trazido para nós essa consciência de, gente, o que nós vamos fazer com o lixo é o que nós vamos fazer com o lixo. A questão é como que nós vamos parar de consumir isso, de consumir esse lixo. Então, eu achei muito interessante que assim, a gente consumia muito aquele suco de uva, de garrafa. E daí todo mundo. Dá para fazer chocalho, dá para fazer vaso, dá para entregar para uma pessoa que faz artesanato com isso. Dá pra fazer um monte de coisa, dá pra fazer jardim no pote, dá pra fazer um monte de coisa. Aí ela falou, tá, as que nós consumirmos, faremos. Mas o que nós vamos fazer para não consumir? E isso me trouxe a consciência de prevenção no que se refere à sustentabilidade e meio ambiente. E é aí onde, de repente, o minimalismo entra. E não como que nós remediamos depois que a gente já fez. Então, para finalizar, o que eu queria deixar aqui é que também em relação ao meio ambiente, quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos em doença ambiental. Mas o que eu queria deixar aqui é que nós precisamos prevenir e não remediar. E daí, quem sabe no futuro eu trago alguém que consiga nos passar com mais clareza e conhecimento do que eu tenho, porque eu estou trazendo aqui só a minha experiência e a minha atenção nos lugares onde eu passo, porque de repente nomadismo e sustentabilidade e minimalismo são 3 pilares que precisam ser olhados com mais cautela. Então o que eu estou tentando trazer aqui nós precisamos olhar para a prevenção dessa sustentabilidade e não para o que a gente vai fazer depois que a gente já comprou o lixo. Vem com a gente refletir sobre as pegadas que você quer deixar no mundo. Em trânsito ou não, vem comigo refletir sobre as nossas escolhas, sobre novas possibilidades e sobre os caminhos que ficam para trás quando nós vamos embora. Então, sendo nômade ou não, se inscreve no nosso canal, nos siga lá no Instagram. Saudações de liberdade, amor e disciplina.